Eu só percebi tarde demais que a pessoa em quem eu mais confiava na vida era justamente quem estava, pouco a pouco, destruindo tudo o que eu construía. E o mais difícil de aceitar não foi nem o que ela fez, foi entender que enquanto tudo isso acontecia, eu estava do lado dela, defendendo, justificando e até duvidando de mim mesma. Oi, pessoal, tudo bem? Acho que a história de hoje vai surpreender vocês. Sem mais delongas, vamos lá. Eu conheci essa amiga na faculdade. Vamos chamá-la de Cristine. Num daqueles primeiros dias em que ninguém conhece ninguém e qualquer conexão parece um alívio. A gente sentou perto sem planejar, começou a conversar sobre coisas simples, matérias, expectativas, e quando eu percebi, aquilo já tinha virado rotina. A gente se encontrava todos os dias, estudava junto, dividia almoço, comentava sobre tudo e aos poucos começou a dividir coisas mais pessoais também. Era uma amizade leve, natural, confortável, pelo menos para mim. Eu sempre tive um pouco de dificuldade de fazer amizades e me abrir com as pessoas, mas com a Cristine eu senti uma conexão muito forte logo de cara. Era como se tivéssemos crescido juntas. Com o tempo, a gente passou a ser vista como uma dupla, sempre juntas, sempre com os mesmos planos. E isso foi crescendo a ponto de parecer óbvio que, em algum momento, a gente acabaria morando juntas. Quando a oportunidade surgiu, nem pensamos muito. Parecia o próximo passo lógico. Éramos boas amigas, tínhamos os mesmos ideais, os mesmos gostos, nunca brigávamos. No começo, dividir a casa foi até melhor do que eu imaginava. A gente tinha rotina, tinha momentos de descontração e aquela sensação de independência misturada com parceria. Mas, sinceramente, o mais importante para mim era o acolhimento. Chegar em casa trazia a sensação de segurança, de aconchego. Realmente eu sentia que aquele era o meu lar e eu estaria protegida ali, em todos os sentidos. Só que, olhando para trás, hoje eu percebo que enquanto eu estava construindo, ela estava observando. E não era uma observação inocente. Os primeiros sinais foram tão sutis que passaram completamente despercebidos. Não eram atitudes claras, não eram conflitos diretos, eram pequenos detalhes que, isolados, não significavam nada. Comentários que pareciam preocupação, mas carregavam um leve tom de dúvida. Reações que não eram exatamente negativas, mas também não eram apoio. Quando eu comentava sobre alguma oportunidade, ela perguntava se eu tinha certeza, se eu estava pronta, se não era cedo demais, e aquilo vinha num tom tão calmo, tão próximo de cuidado, que eu não questionava, eu interpretava como zelo. Mas quando alguma coisa dava certo para mim, a reação dela era neutra. Não tinha entusiasmo, não tinha aquela felicidade compartilhada que a gente espera de alguém próximo. Era um silêncio estranho, uma mudança sutil de comportamento, mas nada que eu pudesse apontar como problema sem parecer exagero. Muitas vezes eu só sentia que ela estava chateada ou preocupada porque eu estava evoluindo e ela não, ou pelo menos não no mesmo ritmo. Eu não via problema nisso, porque cada uma tinha sua própria personalidade e seguia a vida em vias diferentes. Então eu ignorava esse sentimento de que algo estava errado, porque para mim ela era minha melhor amiga, e a gente tende a proteger essa ideia, mesmo quando alguma coisa não encaixa. Depois que a faculdade acabou, eu comecei a focar minha vida profissional. Não foi nada grandioso no começo, mas era um movimento constante. Eu estava buscando oportunidades, criando conexões, tentando construir algo sólido, mesmo que aos poucos. Até então eu trabalhava numa loja de roupas, mas queria ir para a minha área de design gráfico quanto antes. Eu procurava trabalho dia e noite, e em cada folga da loja que eu não tivesse um projeto em vista, eu passava o dia fazendo rascunhos de ideias e trabalhando no meu portfólio. Quis diversas entrevistas, tanto para agências quanto projetos freelance. Eu saía na rua tentando contato com empresários e donos do comércio da nossa região, tentando prospectar novos clientes para dar início à minha carreira. Sentia que estava fazendo tudo o que era possível, mas não tinha retorno. Algumas oportunidades simplesmente desapareciam. Pessoas que estavam interessadas paravam de responder. Achei que fosse normal, parte do processo. Nem tudo dá certo, nem todo contato evolui. Mas chegou um ponto em que a frequência dessas situações começou a me incomodar. Eu comecei a questionar a mim mesma e a minha capacidade. Eu pensava, será que respondi à pessoa mesmo?
Será que minha entrevista não foi tão boa quanto eu pensei? Enquanto isso, Cristine, que se formou comigo na mesma área, aos poucos conseguia um cliente aqui e outro ali. Não sei explicar o mix de sentimentos que me tomou naquele período. Ao mesmo tempo que senti alegria e orgulho de uma pessoa muito querida por mim, não posso negar que fiquei com um pouco de inveja. Alguns dos projetos que ela conseguiu foram os mesmos que me negaram. Por um período, isso abalou muito minha autoestima. Passei semanas pensando que tinha tomado uma decisão errada, que deveria ter feito outra graduação ou que teria que estudar muito mais para conseguir entrar na minha área. Como o mercado me rejeitava, no meu tempo livre da loja de roupas eu comecei a assistir vídeos sobre empreendedorismo. Pensei, já que não querem me contratar, vou criar minha própria agência, certo? Meus recursos eram um notebook guerreiro que me acompanhou durante toda a faculdade, uma escrivaninha no meu quarto, uma conexão de internet bastante mediana e muita vontade de fazer dar certo. Comecei fazendo a identidade da marca e criando novas redes sociais. Preparava postagens, tutoriais, dicas, ideias e rascunhos. Se ninguém me contratava, eu inventava uma marca e criava todo um website para mostrar para possíveis clientes do que eu era capaz. A movimentação começou pequena, com um ou outro pequeno negócio da região me convidando para parcerias. E com o tempo, eu já tinha quase 10 clientes na minha carteira. Não era nem de longe o suficiente para largar meu emprego formal, porque a renda era muito inconsistente, mas em alguns meses começou a se criar uma bola de neve em que mais e mais pessoas procuravam meus serviços. Uma coisa estranha aconteceu nesse período. Parece que os papéis se inverteram. Enquanto antes Cristine estava prosperando na sua carreira e eu batalhando por um pequeno projeto sequer, agora quem estava com uma demanda cada vez mais crescente era eu, e Cristine parecia estar com dificuldade para manter seus clientes. A cada mês que passava, ela perdia alguém da sua rede, e as coisas pareciam estar estagnando. Como eu tinha alguns projetos urgentes e que demandavam mais atenção, oferecia a Cristine uma parte do lucro para ela me ajudar nas entregas. Eu ficaria responsável pelo projeto final, mas ela poderia ir adiantando parte do material, que seria revisado por mim. Ela aceitou, e assim começou nossa parceria profissional. Cheguei a fazer uma brincadeira de que ela era a primeira funcionária da minha empresa, mas ela não pareceu gostar, então não toquei muito mais no assunto. Um dia, recebi uma proposta muito boa de uma rede de cosméticos locais. Eles queriam fechar comigo para os próximos 12 meses para trabalhar na divulgação de seus lançamentos. Esse era o meu contrato mais longo e relevante até o momento. E finalmente senti que a síndrome de impostora estava deixando meu corpo. Era como se eu pudesse voltar a ter objetivos e sonhos, como se estivesse saindo do modo sobrevivência. Além disso, também significava que eu finalmente poderia deixar meu emprego formal, já que o dinheiro era bom e, enfim, eu estava começando a ganhar a vida com o que eu amava. Decidi que isso deveria ser celebrado e convidei alguns amigos da faculdade e do trabalho para um jantar. Escolhi um restaurante mediano, não tão casual, mas também nada extravagante. Todos éramos jovens de 20 e poucos anos no começo de carreira, afinal. No dia, coloquei meu melhor vestido preto com brilhos, arrumei meu cabelo e fiz uma maquiagem caprichada. E me sentia muito bem. Estava realmente me sentindo feliz, realizada. Cristine mandou mensagem que estava atrasada e que eu poderia ir para o restaurante, que ela nos encontraria lá depois. Todos os meus amigos já estavam me esperando, cerca de 7 pessoas, e recebi muito amor de todos naquela noite. Eles me parabenizaram pelos trabalhos e disseram como estavam orgulhosos do meu progresso. Foi uma sensação tão boa estar ali com aquelas pessoas que eu gostava tanto e que queriam celebrar minhas vitórias comigo. Mais ou menos 30 minutos depois da minha chegada, chegou Cristine, e aí o clima mudou um pouco. Meus amigos a conheciam da faculdade ou de vê-la comigo por aí, mas ninguém ali era muito próximo dela. Acontece que ela chegou com mais 2 pessoas que eu não conhecia, o que eu poderia entender se ela tivesse me avisado que levaria alguém antes, mas o mais estranho é que ela estava praticamente igual a mim, e eu quero dizer igual mesmo. Ela estava com um vestido preto quase igual ao meu, com sandálias de modelo diferente, mas da mesma cor, a maquiagem muito parecida em tons de sombra e batom,
Mas o mais chocante foi o cabelo. Eu tenho cabelo castanho bem escuro e Christine é loira. Bom, ela era até aquela manhã, pelo menos, porque agora o cabelo dela estava quase do mesmo tom do meu. Confesso que meu primeiro pensamento foi de que tudo era uma grande coincidência, apesar de extremamente rude. Esse jantar estava marcado há uma semana, e esse foi o tempo que o meu vestido ficou pendurado na porta do meu quarto, esperando o momento de ser usado. Ela entrava no meu quarto todos os dias para conversar ou pegar alguma coisa emprestada, então ela deveria saber o que eu usaria, certo? Mas eu não sou a inventora do vestido tubinho preto, então não quis levar isso muito a sério. Enquanto Christine e suas amigas faziam barulho e passavam de pessoa em pessoa perguntando quem eles eram, minha amiga e ex-colega de trabalho, Maria, sussurrou no meu ouvido. Ela sabe que estamos aqui para celebrar você? Isso me pegou desprevenida. Acho que passei tanto tempo abrindo mão do holofote que não estava acostumada a ser o centro das atenções. Já estava criando desculpas para o comportamento de Cris e suas convidadas na minha cabeça, quando decidi que não ia me desculpar por querer que a minha celebração fosse sobre mim. Decidi retomar o controle da situação, me levantei e falei alto. Ótimo, estamos todos aqui. Então, mais uma vez, obrigada por terem vindo comemorar essa conquista comigo. Vocês sabem que não tem sido fácil, mas com amigos como vocês, eu sinto que ganho forças todos os dias para continuar tentando. E era verdade. Meus amigos eram meus maiores apoiadores e me incentivavam todos os dias. Eles começaram a assoviar, a aplaudir meu discreto discurso quando eu ouço Christine dizer meio de canto: "Que besteira! Não precisava de tudo isso." Eu não sei se ela pensou que não daria para ouvir, mas soou alto e claro. Teve uns segundos de silêncio constrangedor que foi quebrado pelos petiscos que pedimos chegando. Escolhi não causar uma cena e continuamos a noite comendo e conversando. No fim da noite, Christine saiu com suas convidadas, sem se despedirem, e eu fui para casa. Os próximos dias foram estranhos. Em casa, dava para sentir uma tensão no ar. Alguns amigos mandaram mensagens comentando sobre o comportamento de Christine, dizendo que acharam estranho e que parecia que ela não queria estar ali, mas não dei muita atenção. Ela sempre foi um pouco fechada e eu sempre achei que esse era só o jeito dela. Nesses dias, ela começou a passar mais tempo fora e quase não nos víamos. Falávamos bem pouco, só o suficiente sobre os trabalhos em aberto e sobre quando ela entregaria a parte dela, que começou a ser cada vez mais inconsistente. Além de demoras e perder alguns prazos, o que ela entregava estava simplesmente desleixado. Às vezes, me dava menos trabalho fazer do zero do que ter que refazer a contribuição dela. Cheguei a questioná-la uma vez sobre isso e ela pediu desculpas e disse que estava cansada e acabou não prestando muita atenção. Mas em seguida me entregava coisas com qualidade pior. A essa altura, eu tinha mais de 20 clientes, entre pequenos e grandes negócios, criadores digitais, etc. Eu simplesmente não daria conta de todas as necessidades sozinha e precisava de um parceiro de confiança para embarcar comigo nessa empreitada. Depois de conversar muito e pedir conselhos para meus amigos, decidi que não dava para contar com Christine e sua inconsistência. Sabia que ia ser uma conversa difícil, mas não podia mais ser evitada. Pedi para ela me procurar quando estivesse em casa, já que ela quase não ficava mais lá, e ela disse que poderíamos conversar naquela noite. Confesso que não gosto de conflitos e fiquei muito nervosa. Tentei ir direto ao ponto. Escuta, infelizmente eu acho que nossa parceria não está funcionando mais. Eu preciso de uma equipe com quem eu possa contar e sinto que sua cabeça está em outro lugar. Então é melhor encerrarmos por aqui, eu disse, tentando não gaguejar nem tremer. Ela deu aquele risinho baixo de quando a pessoa não acredita no que está ouvindo e revirou os olhos. Se é o que você quer, ela disse, só não vai se arrepender depois. O que você quer dizer com isso? Perguntei. Nada. Só acho que você está dando um passo maior que a perna. Fechou um contrato e acha que já é uma grande empresa. Cuidado com a queda. Ela foi para o quarto dela e eu fiquei travada na sala sem saber como reagir. Eu esperava alguma conversa, um debate, não uma ameaça direta. Achei melhor começar a procurar outro lugar para morar, porque, para ser sincera, o clima já estava estranho e a partir de agora iria ficar pior. Eu não queria estar lá para ver isso.
No dia seguinte, já comecei a visitar outros apartamentos e encontrei um bom lugar no mesmo prédio que minha colega, Maria. Nada charmoso, mas com espaço suficiente para trabalhar em paz e por um preço razoável. Me mudei para lá 2 semanas depois, mesmo período em que contratei mais uma pessoa para ocupar o lugar que era de Cristine. Nesse meio tempo, nos vimos menos ainda. Quando eu a comuniquei que iria me mudar, ela só disse para eu deixar todas as cópias da chave e depois quis saber quando exatamente eu iria sair para a nova colega dela se mudar. Ok, ótimo. Se é assim, tudo bem. A coisa começou a ficar estranha mais ou menos 1 mês depois. Um cliente importante para mim, não o maior, mas um dos primeiros que confiou no meu trabalho, me mandou uma mensagem pedindo para fazermos uma breve reunião. Ele só disse que era urgente e não era sobre nenhuma tarefa específica. Eu sinceramente achei que ele ia falar que não poderíamos mais trabalhar juntos por algum motivo, como corte de gastos ou diferenças criativas, mas o que veio foi pior. Fomos procurados por alguém que diz ter trabalho para você. Cristine, só podia ser. Ela disse que você essencialmente roubou o trabalho dela, que era ela quem fazia toda a arte das nossas campanhas e você levava os créditos. Minha visão ficou turva. Senti que ia desmaiar. Ela também disse que você não a pagou por esses trabalhos e que ela ia fazer um escândalo porque não tinha mais conversa com você. Nós gostamos do seu trabalho, mas não podemos estar envolvidos em nenhuma polêmica. Eu não sabia onde enfiar minha cara. Olha, eu entendo completamente a sua visão, mas te garanto que deve ser algum mal-entendido. É a primeira vez que ouço isso, e minha única funcionária sempre foi paga o acordado. Além disso, eu te garanto que fui a principal responsável por tudo que foi apresentado nas campanhas. Tentei me defender. Como eu disse, gostamos do seu trabalho. Achamos estranho receber esse tipo de contato. Quis falar diretamente com você por respeito, mas se a situação não for controlada, sinto muito, não poderemos continuar. Fiz o possível para me recompor. Claro, eu te agradeço muito por ter me avisado. Pode ficar tranquilo que eu vou cuidar disso. E posso te enviar qualquer comprovante de pagamento ou detalhamento das artes que você quiser. E ele respondeu: não é necessário, apenas cuide da situação. E encerrou a chamada. Minha cabeça ficou a milhão. Não é possível que ela achou que essa era uma resposta razoável por eu ter a demitido e saído de casa. Tudo bem, ela pode ter ficado chateada, mas prejudicar a minha carreira, atrapalhar a minha renda, isso cruzava todas as linhas. Imediatamente liguei para uma amiga para contar toda a situação e foi ela que embolou o plano de ação, porque eu estava completamente aturdida. Com ela na chamada, eu comecei a juntar provas, extratos bancários e comprovantes de pagamentos, conversas em que ela me mandava as artes mal feitas e eu pedia para ela refazer, prazos que foram perdidos por conta dela, o último contato que eu fiz com ela sobre o depósito da última tarefa que ela fez para mim e registrando que estávamos encerrando a parceria ali. Graças a Deus eu sempre fui uma pessoa que registrava tudo. Assim que acabei de juntar os documentos, recebi um e-mail que quase me fez vomitar. Outro cliente estava me informando que estariam encerrando seu contrato comigo. Senti a fúria tomar conta de mim, mas eu precisava me manter calma. Decidi ser proativa na história da minha queda e juntei todos os comprovantes em um documento sucinto e detalhado, que mandei para todos os meus clientes ativos. Junto ao documento, escrevi: prezados clientes, foi trazido à minha atenção que uma ex-funcionária da nossa agência está entrando em contato com vocês, alegando ter sido explorada por nossa empresa e não ter recebido adequadamente. Gostaria de assegurá-los que essa informação é falsa. Trata-se de uma pessoa que está buscando retaliação por uma demissão após não cumprir prazos e nem se adequar aos padrões de qualidade que exigimos. Sinto muito que estejam sendo afetados e garanto que todas as acusações não procedem. Encaminho em anexo documentação que prova que todas as obrigações foram seguidas por nós. Mais uma vez peço desculpas e fico à disposição para demais esclarecimentos. Morri de vergonha ao fazer isso porque era o mesmo que assumir que falhei em alguma parte do processo,
mas achei mais importante tomar controle da narrativa. As pessoas teriam os dois lados da história e decidiriam em quem acreditar. Não consegui dormir nada pensando na repercussão que isso teria, no que aconteceria em seguida, na traição que eu passei. Tudo bem, tínhamos nos afastados, mas não imaginaria nunca que ela faria algo assim comigo. Não depois de tudo que passamos juntas, todos os momentos de apoio, todas as noites tentando fazer o plano da nossa vida dar certo. Essa quebra de confiança era o que mais doía. No dia seguinte, alguns e-mails e mensagens de apoio começaram a chegar, dizendo que realmente estranharam o contato de Christine e que iam mesmo me questionar, mas agradeceram o esclarecimento e transparência. Mas 2 clientes realmente decidiram rescindir os contratos, e eu não os culpo. Maria me convidou para tomar um café e espairecer a mente, porque eu já estava enlouquecendo. Fomos a uma cafeteria da região que servia um croissant maravilhoso e passamos umas 2 horas conversando, tentando falar de qualquer coisa que não fosse minha batalha pessoal. Quando estávamos saindo, eu já me sentia melhor, mas aconteceu algo que eu nunca imaginaria. Encontrei Marcos, dono de um negócio automotivo daquela área e um dos primeiros empresários para quem eu quase trabalhei quando me formei da faculdade e comecei a procurar trabalho. Na época, eu cheguei a apresentá-lo meu portfólio e ele pareceu impressionado, mas nunca mais me contatou. Ele me cumprimentou primeiro e disse que estava pensando em mim há algum tempo, porque estava pensando em atualizar a identidade da sua marca e gosta muito do meu trabalho. Achei isso estranho. Se ele gosta, por que não me contratou? Você gosta? É uma pena que não pudermos trabalhar juntos antes, mas podemos conversar quando quiser para termos umas ideias, eu disse. Sim, tenho que dizer, ele começou a responder. A garota que você me recomendou é boa, mas eu prefiro seu estilo. Oi? Garota que eu recomendei? Do que ele está falando? Será que me confundiu com alguém? Desculpa, eu disse, garota que eu recomendei? Sim, fechamos alguns projetos com a Christine, mas ela não parecia nos entender do jeito que gostaríamos. Minha visão ficou preta. Senti uma falta de ar e parecia que perdi o chão dos meus pés. Devo ter ficado branca, porque Maria me segurou e perguntou se eu estava bem. Marcos perguntou se eu precisava de ajuda e foi pegar um copo d'água para mim. Eu me sentei nas cadeiras de fora do café e não enxergava nada na minha frente. Bebi um pouco de água e tentei me recompor. Você disse que eu te indiquei a Christine? Perguntei para Marcos. Sim, nós queríamos trabalhar com você, mas você mandou um e-mail dizendo que não estava segura de que poderia entregar o que esperávamos e que sua colega Christine tinha mais experiência. Então entramos em contato com ela. Você não se lembra disso? Aquilo não fazia sentido. Eu nunca tinha dito aquilo. Nunca tinha demonstrado insegurança naquele nível. E o mais importante, eu não tinha compartilhado com ninguém os trabalhos aos quais eu me candidatava, exceto a Christine, que estava do meu lado no balcão da cozinha todas aquelas noites pós-trabalho na loja, vendo eu me matar de buscar emprego. A traição que eu achei que tivesse sofrido no dia anterior não é nada comparada ao que senti agora. Eu a confiava tudo, todos os meus passos, todas as minhas incertezas, e enquanto eu sentava lá e me questionava se eu era capaz, ela estava passando a perna em mim e tirando de mim as oportunidades que apareciam. Eu não fiz nada imediato, não confrontei, não questionei, não comentei com mais ninguém. Passei a revisar em minha mente todos os momentos de dificuldade, tudo pelo que passei, e em como ela estava do meu lado, supostamente me apoiando. Só de pensar em como ela poderia ser capaz de fazer isso, eu perdia a fome. Sempre que lembrava de quando eu conseguia, com muito custo, alguma conquista e ela não celebrava, sempre respondia em tons mornos e neutros. Agora eu entendia que ela não queria que eu prosperasse. Se não era uma vitória dela, ela não queria saber. Por isso o comportamento durante meu jantar de celebração. Ela sempre iria querer me ofuscar. E ela tinha acesso a tudo. Minha rotina, meus contatos, minhas ideias, meus planos, tudo. E eu mesma tinha dado esse acesso, sem nenhum tipo de filtro, porque eu confiava. Mesmo assim, eu não a confrontei. Acho que no fundo eu ainda queria estar errada. Tentei seguir a vida tanto o quanto possível.
Retomei meu trabalho, focando 100% em treinar minha funcionária nova e entregar um serviço de qualidade aos nossos clientes leais que não nos abandonaram nessa confusão. Aceitei que pouco ou nada poderia ser feito quanto às situações passadas e me esforcei muito para seguir em frente. Bloqueei Cris de todas as redes, troquei a senha de todas as minhas contas, já que ela já havia invadido meu e-mail antes, e cortei todo o contato com ela. Depois de um tempo, as coisas voltaram a ter um senso de normalidade. Eu consegui entrar em uma rotina que preenchia a minha mente, comecei a fazer terapia e trabalhava diariamente a minha confiança nas pessoas, que ficou estraçalhada depois desse golpe. Surpreendentemente, ela me deixou em paz. Acho que percebeu que a relação que eu criei com os meus clientes não seria abalada tão facilmente assim. Só não esperava uma coisa: ela começaria a repetir o mesmo comportamento com outra pessoa. Alguém do nosso círculo, alguém próximo o suficiente para ter acesso, mas diferente de mim em uma coisa essencial. Essa pessoa não ignorou os sinais. Ela percebeu rápido que tinha algo estranho. Começou a questionar, a confrontar, a prestar atenção nos detalhes. A nova colega de quarto que ficou no meu lugar, que descobri que era uma das pessoas que ela levou na minha comemoração, também foi passada para trás. Ela trabalha com marketing e colocou Christine em contato com diversas pessoas importantes da nossa área. Só que quando ela começou a morar com a Cris, descobriu que ela não era nada do que ela alegava ser. Um dia, essa menina me mandou uma DM pedindo para conversar. Ela se apresentou e disse que tinha coisas para me contar sobre a Christine. Ela disse que conhece a Cris há alguns anos e que ela sempre disse que eu era uma péssima profissional e que eu roubava o trabalho dela, mas que ela sentia pena de mim e queria me ajudar. Ela disse que tinha a impressão, pelas coisas a Cris contava, que eu estava passando necessidade e quem pagava a maioria das contas era a Cris. Sinceramente, não me impressionou mais. Ela perdeu a capacidade de me surpreender. Essa menina me mandou os prints que comprovavam tudo o que ela dizia e pediu desculpas por ter acreditado em tudo. Perguntei o que fez ela me procurar agora e ela foi direta. Eu sou a vítima da vez, ela disse. Quando ela começou a morar com a Cris, começou a perceber que as histórias que ela contava não se sustentavam. Ela não pagava a maioria das contas coisa nenhuma. Inclusive, muitas vezes quem teve que cobrir os gastos fui eu, e foi o mesmo que aconteceu com ela. Histórias sobre como ela tinha vários clientes importantes já não batiam, porque ela viu que a qualidade do trabalho da Cris não era lá essas coisas. Quando você tenta manipular muitas pessoas ao mesmo tempo, mantendo versões diferentes da mesma história, uma hora as coisas não se encaixam mais. Ela começou a se contradizer, a se enrolar nas próprias falas, a perder o controle da narrativa que estava tentando sustentar. Eventualmente, essa outra pessoa decidiu expor o que estava acontecendo. Não foi um escândalo, não foi uma discussão caótica. Quando tudo veio à tona, o efeito foi imediato. As pessoas começaram a ligar os pontos. Situações antigas começaram a fazer sentido. Comentários estranhos deixaram de parecer inofensivos. A última coisa que eu vi é que ela estava mudando de cidade porque não conseguia mais trabalho por aqui e não tinha mais amigos para apoiá-la. A reputação que ela construiu não permitia isso. Pela primeira vez, eu não precisei dizer nada. A verdade apareceu sozinha. Eu assisti tudo de uma posição muito diferente dessa vez. Não tinha mais dúvida, não tinha mais conflito interno, só tinha confirmação. Surpreendentemente, não tinha mais raiva também. Tinha um certo cansaço e uma sensação muito clara de que aquilo não fazia mais parte da minha vida. Hoje, olhando para trás, eu entendo o quanto é fácil confundir proximidade com lealdade. Nem toda pessoa que está presente na sua rotina está torcendo por você. E às vezes, quem mais acompanha a sua trajetória é quem mais entende exatamente onde te atingir. Eu demorei para perceber isso, mas depois que percebi, eu nunca mais fui a mesma.